Meus amados irmãos que aqui estão, pastor Jairo Teixeira, muito obrigado pela oportunidade. E todos que estão aqui, a paz do Senhor a todos e a todos também que estão nos ouvindo nesta noite. Em rápidas palavras, eu quero deixar alguns versículos que se encontra no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao versículo de número 11, que diz assim: Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Meus irmãos, amigos que nesta noite nos ouvem, não é fácil estar aqui, é uma maneira diferente de pregar a palavra de Deus. Estamos se adaptando, mas a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela trabalha na vida de qualquer um que a ouve. E neste texto que nós lemos aqui, em rápidas palavras, fala de Jesus e alguns discípulos que ali estavam. E a Bíblia diz que eles tiveram uma noite difícil, pois trabalharam toda a noite. E quando eles chegaram à praia, já estavam as redes lavadas. Jesus se aproxima deles e pede o barco para pregar a palavra. É interessante que quando nós lemos esse texto, a gente entende que é sempre o Senhor que toma uma posição para ir até nós. Jesus nos encontra, pergunta se pode entrar no barco, como ele perguntou a Pedro. Jesus é quem vai à beira da praia, Jesus é quem escolhe o barco, Jesus é quem pede para entrar no barco, Jesus é quem pede para afastar o barco, Jesus é quem vai ao nosso encontro. Sempre é assim. É o Senhor, a Bíblia diz que foi Ele quem nos escolheu.
É Ele que vai até você, é Ele que quer você. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, 9, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, ainda éramos pecadores, quando éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Lá em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17 a Bíblia diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que por este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. É o Senhor desde o princípio, que vem, que vai até o ser humano, porque Ele quer nos salvar. O Senhor quer tirar a humanidade do pecado. O Senhor quer transformar a humanidade é quem não quer Deus. A humanidade é quem se afasta de Deus, através dos seus pecados. Mas quando Jesus se aproxima ali do barco, se aproxima de Pedro, ele pede a ele. E o Senhor também quer se aproximar de você. Muitos estão morrendo não só do Covid-19, mas muitos estão morrendo de depressão, de tristeza, de ansiedade, de preocupações. Muitos têm perdido muitas coisas, bem, pessoas, entes queridos, mas Jesus se aproxima de você nesta noite. Jesus foi aquele que primeiro morreu por você, sendo nós ainda pecadores. O pastor nos convidou para trazer uma mensagem evangelística nesta noite. E eu quero dizer a você nesta noite, aonde você estiver, que só Jesus é a solução para mim, para você e para nós. Só Jesus é aquele que pode, aleluia, fazer do homem outro homem, transformar a vida, da saúde, aleluia, da liberdade. É só Jesus é quem pode fazer essas coisas na vida do ser humano. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Versículo 4 e 5, de Lucas, capítulo 5, ele diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. É interessante que Pedro, ele diz aqui, mestre, Senhor. Ele reconhece o senhorio de Jesus. E ele teme, porque ele havia trabalhado toda a noite. Ele era um homem que tinha experiência no que ele estava fazendo. A reação de Pedro revela a atitude normal de todas as pessoas ao chegarem sinceramente à conclusão de que são pecadores, indignos de permanecerem na presença santa de Deus. Todos aqueles que reconheceram o senhorio de Jesus, eles reconheceram a sua fragilidade, a sua indignidade. Eles reconheceram que eles eram pecadores, e eles reconheceram o senhorio de Jesus. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 27, mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó
e cinza. Jó, no capítulo 42, versículos 5 e 6. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Isaías capítulo 6, versículo 5 diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Todos aqueles que conhecem a Jesus como Senhor e Salvador, eles reconhecem que são pecadores, eles reconhecem que precisam de Deus, reconhecem a sua fragilidade humana, eles reconhecem que mesmo que tenha, que possua, que tenha alguma coisa, mas eles reconhecem que só Deus pode fazer algo nas suas vidas. Aleluia! Pedro, ele entendeu, ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. É importante a gente observar que Pedro, ele diz algo aqui, ele diz: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Era como ele estava dizendo: eu vou deixar a minha experiência de lado, e por este momento eu vou obedecer ao mestre, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou fazer o que Ele está me pedindo, o que Ele está me orientando. Eu sei que o mar não está para peixe, eu sei que o melhor horário de pegar peixe é à noite, mas sobre a tua palavra eu vou. Glória a Deus. Se você não aprender a se render, nunca vai chegar a águas mais profundas com Jesus. Escute isso. Se você não aprender a se render ao Senhor, nunca vai chegar a lugares mais altos com Deus. O interessante é que todos aqueles que obedeceram a palavra do Senhor, todos aqueles que confiaram na palavra do Senhor, eles receberam dele. Em Josué capítulo 1, versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E a Bíblia diz que Josué foi bem-sucedido. 2 Samuel capítulo 22, versículo 31: este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, ele é escudo para todos que nele se refugiam. Esse homem também foi bem sucedido, porque ele entendia que o caminho de Deus é perfeito. Ele entendia que a palavra de Deus era comprovada, genuinamente segura, era digna de crédito, era digna de aceitação, e ele recebeu, aleluia, mais do que ele nem imaginava. Em João, capítulo 12, versículo 38, 39 e 40, isto aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem, e quem foi revelado o braço do Senhor? Porque por esta razão, eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não veja com os olhos, nem entenda com o coração, nem se converta e eu os cure. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25 e 23. Aqui já foi o apóstolo Pedro. Esse Pedro que disse: sobre a tua palavra eu vou, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Lá na frente, ele diz, a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25, ele diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, vive permanente.
Esse mesmo Pedro que disse: olha, sobre a tua palavra eu vou lançar esta rede. Lá na frente ele diz: a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Você quer ter vitória? Você quer ser curado? Você quer, aleluia, as bênçãos do Senhor na sua vida? Obedeça a palavra, confie na palavra, faça o que o Senhor lhe pedir, aleluia, porque Pedro lá, ele diz: olha, a palavra do Senhor é para sempre. Tudo vai passar, tudo vai chegar a um fim. Covid-19 vai passar, este mundo vai passar, estas cidades vão passar, o país vai passar, a humanidade vai passar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer eternamente. Ela é digna de toda aceitação. Apocalipse capítulo 22, versículos 6 e 7. O anjo me diz: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. O Senhor que falou esta palavra a Pedro, vai mais ali, aleluia, vá que eu sou quem estou mandando. Lá em Apocalipse diz que ele em breve vem, ele em breve vem. A palavra dele é verdadeira, a profecia, o que está escrito aqui é verdadeiro, aleluia. Decreto esta palavra, confie nesta palavra, ainda que o médico diga: olha, não vai ter cura para você, aleluia, não tem jeito para você, mas tem um Senhor que tem a última palavra, ele tem a palavra, então confie nele, não vá na sua experiência, vá na palavra. Glória a Jesus. Para finalizar, meus amados irmãos, versículo de número 6, 7 e 8. E havendo, o pastor nos deu 20 minutos e eu estou correndo. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Aleluia. Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro, ele precisava romper obstáculos no seu coração, como todos nós precisamos também. É interessante que Jesus disse: olha, vão ao alto mar. A palavra foi liberada para todos, mas nem todos foram. Só foi Pedro. Só quem confiou na palavra foi Pedro. Jesus mandou aqueles que estavam ali: vão em alto mar, lancem as redes. Mas só Pedro acreditou, porque experiência com Deus é pessoal. Experiência com Deus, aleluia, é pessoal. O último obstáculo que Pedro teve que vencer foi a solidão das nossas decisões. O outro barco continuou em terra. Toda decisão espiritual será pessoal, solitária e decisiva. Nem todos acreditam. Nem todos diz: Senhor, Senhor, acredita na palavra do seu Senhor. Mas aqueles que dão crédito, aqueles que confiam nele, eles veem os milagres de Deus se realizarem na sua vida. Aqueles que acreditam no Senhor, eles veem os milagres dele acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, aleluia, porque a palavra dele é digna de aceitação. Para finalizar, Hebreus capítulo